Olá, estudantes! Sou Juliano, professor de língua inglesa. Hoje vamos falar sobre o futuro. Refiro-me à forma gramatical de futuro, como os falantes de inglês normalmente se expressam para falar sobre planos, possibilidades e coisas que ainda acontecerão. Vamos ver as principais estruturas usadas por eles e outras formas de falar sobre o amanhã, afinal existem várias. Mas antes, tem informações importantes para os professores e estudantes. Esta aula trabalha com a seguinte habilidade: utilizar recursos e repertórios linguísticos apropriados para informar, comunicar, falar do futuro, planos, previsões, possibilidades e probabilidades. É direcionada para os anos finais do ensino fundamental e para a EJA. O objetivo desta aula consiste em levar os estudantes a se familiarizarem com as estruturas e formas de uso da língua inglesa para falar do futuro, planos, previsões e possibilidades. Os objetivos de aprendizagem são os seguintes: construir conhecimento sistêmico sobre a organização textual e sobre como e quando utilizar a linguagem nas situações de comunicação, tendo como base os conhecimentos da língua materna. Aproveito este momento para pedir aos estudantes que confirmem suas presenças. O QR Code está na tela. O que farei amanhã? Vou trabalhar amanhã. Semana que vem viajaremos. Falar sobre o futuro e fazer planos faz parte da vida de cada um de nós. Afinal, planejamento é vital para se obter aquilo que se espera. Também podemos decidir algo rapidamente e ter que tomar decisões rápidas sobre o que faremos. Falaremos sobre como nos expressar sobre o futuro usando a língua inglesa. Veremos 4 formas de falar sobre o amanhã. Dentre elas, as 2 principais estruturas são o verbo modal will, mas verbo principal, e be, mas going to. Porém, antes veremos 2 outras formas de falar sobre eventos futuros. Como já foi dito, há várias maneiras de falar sobre o futuro. Até mesmo estruturas no presente servem para este fim. Portanto, antes de partirmos para as 2 principais, mais recorrentes maneiras, que são, repito, will e be, mas going to, vejamos brevemente essas 2 estruturas. Simple present, ou presente simples. Como o nome sugere, é um tempo verbal para falar do presente, mas também pode ser usado para falar sobre eventos futuros. Vejamos exemplos. The theater opens at 5 p.m. O cinema abre às 5 da tarde. Percebem como o presente é o futuro aqui? Estamos falando de um evento programado, ou seja, irá acontecer no futuro, porém usando um tempo verbal no presente. Vejam este segundo exemplo. The last bus leaves at 8 p.m. O último ônibus sai às 8 da noite. Este é mais um evento programado. É o horário do ônibus sair, que ainda irá acontecer. Vamos destrinchar essa sentença para ficar mais claro. The last bus, o último ônibus, é o sujeito. Leaves é o verbo sair. At 8 p.m., às 8 da noite, é o complemento. Vimos que o presente simples também pode ser usado para falar de futuro. Vamos ver agora que o mesmo pode ser feito com o present continuous, presente contínuo. Como o nome sugere, este tempo verbal é sobre o presente, que está acontecendo. Por exemplo, eu estou gravando uma aula neste momento. Esse é o presente contínuo. Vejamos exemplos em inglês. A estrutura do presente contínuo é be plus ing verb. Quando eu disser plus, eu estou me referindo ao sinal indicativo de mais, ok? Vamos entender melhor. Percebam aqui, o verbo to be, nesse caso, am, seguido do verbo terminado em ing, ing, essa é a estrutura do present continuous. Vejamos como pode ser usado para falar do futuro. I am studying tonight. Eu estudarei hoje à noite. Uma tradução literal aqui nos induziria ao erro em português. Ou seria, eu estou estudando hoje à noite. E nós não usaríamos essa estrutura em português para falar isso. Por isso, devemos traduzir o sentido e não palavra por palavra. Bom, I am studying tonight quer dizer que eu estudarei hoje à noite. Ou seja, com este tempo verbal, o present continuous, também podemos falar de eventos futuros, apesar de seu principal uso ser para falar do presente. Outro exemplo com este mesmo tempo verbal. I am working next week.
Again, novamente, temos aqui o verbo to be, am, seguido do verbo terminado em ing. I am working next week. Eu trabalharei semana que vem. Nem vou falar da tradução ao pé da letra aqui, pois já viram que não funciona. Um detalhe sobre essa estrutura, para falar de eventos futuros, é que serão eventos prestes a ocorrer. Estamos falando de um futuro próximo, portanto, não devemos usar o present continuous para falar de algo que acontecerá ano que vem, ou daqui a 10 anos, mas sim algo que acontecerá em breve. Vamos ver o que aprendemos até aqui? Atentem-se para as perguntas. Quais são os dois tempos verbais no presente que podem ser usados para falar do futuro? Simple past e present perfect? Present continuous e simple present? Ou verbo to be e verbos modais? Tempo para a resposta. A resposta é simple present e present continuous. E só lembrando que o verbo to be e verbos modais não são tempos verbais, mas sim verbos em si. Próxima pergunta. Qual das três sentenças é um exemplo de futuro programado? Aquele que usamos como presente simples. The store opens at 8 a.m. A loja abre às 8 da manhã. I like apple. Eu gosto de maçã. The soccer player didn't play well. O jogador de futebol não jogou bem. Tempo. Acertou quem respondeu. The store opens at 8 a.m. Veja um horário programado para a abertura da loja. 8 a.m. Lembrando que o a.m. é manhã e p.m. significa tarde ou noite. Enfim, vamos às duas principais formas de falar do futuro em inglês, iniciando com will. Aqui não tem mistério, pois quando você acrescenta o will à estrutura, ela passa a ser sobre o futuro. Vejamos na prática. I study English. Eu estudo inglês. Presente simples. Se eu adicionar o will antes do verbo, vejam o que acontece. I will study English. Eu estudarei inglês. I will play soccer. Eu jogarei futebol. Notem que se eu retirar o will, será I play soccer. Eu jogo futebol. Ratificando. Basta adicionar o will antes do verbo para falar de futuro. Agora a cereja do bolo. Be plus going to. Após explicar essa estrutura, vamos ver a diferença dela e o will. Estou falando sobre quando usar um ou outro. Antes vejamos esta forma. Essa estrutura, be plus going to, é usada quando temos evidências de que algo acontecerá. Não há margem para dúvidas aqui. Por exemplo, it's going to rain. Vai chover. Eu vejo o céu cheio de nuvens negras. Já ouço os estrondos dos trovões. Ou seja, eu sei que vai chover em breve, na minha concepção. Outro detalhe. Talvez você se pergunte, o que é esse it's aqui? Bom, it's é uma forma curta de se escrever it is. É a famosa contração. No inglês, existem muitas formas curtas de se escrever e dizer a mesma coisa. Outra dúvida que pode ter é, mas o que este it está fazendo ali? It's going to rain? Ele vai chover? Isto vai chover? O que é isso?
Lembre-se do que falamos agora há pouco sobre as traduções ao pé da letra. Realmente não dá certo. Bom, existe um detalhe que todos os estudantes de inglês precisam saber. No português dizemos, bebo água. Quem bebe água? Eu. A forma completa seria, eu bebo água. Mas bebo água é perfeitamente aceitável. Por outro lado, não posso dizer drink water, pois em inglês não podemos omitir o sujeito. Por essa razão devo dizer I drink water. Eu bebo água. Então digo it's going to rain, pois preciso de um sujeito para fazer sentido. Vai chover. It's going to rain. Não posso dizer going to rain, mas sim it's going to rain. Traduzindo o sentido, vai chover. Bom, sem perder o foco, estamos falando do be plus going to, falando de eventos futuros. Outro exemplo. We are going to Salvador next week. Vamos para Salvador semana que vem. Perceberam que não coloquei o nós na tradução? O português permite isso, como acabamos de ver. Então, já compramos as passagens, as malas estão prontas. Então, sei que vamos viajar. Por isso uso o be plus going to e não o will. Já podem perceber a diferença entre as duas estruturas. Com isso, espero que tenham entendido ou começado a entender como falar sobre o futuro em inglês. Aprender uma língua estrangeira exige esforço e dedicação. Por isso, não desista, porque no final vai valer a pena todo esforço. Então, vamos entender a diferença entre o will e be plus going to. A primeira grande diferença é que o will é usado em situações formais. As outras regras que veremos devem vir depois desta, ou seja, se é uma ocasião formal, use sempre o will. Agora, sobre o inglês do dia a dia, em ocasiões informais, temos mais escolhas. Vejamos. O will é usado para falar de algo decidido no momento. Não há evidências. Não foi planejado. Exemplo de algo sem planos prévios. Eu estou falando com um amigo no celular e digo: Ok, I'll be there in a few minutes. Ok, estarei lá em alguns minutos. Foi espontâneo, sem planos. Também podemos usar o will para falar de algo provável, que não temos certeza que acontecerá. Notem, we'll probably visit Canada next month. Nós provavelmente visitaremos o Canadá mês que vem. Visitar o Canadá é algo que pode acontecer ou não, uma probabilidade. Por outro lado, usamos o be plus going to para coisas certas. Já pensamos sobre aquilo. Algo planejado. I'm going to call Diego at 5 p.m. Ligarei para o Diego às 5 da tarde. Sei que ligarei para ele. Já até marquei um horário para isso. Não poderia deixar de falar sobre as formas negativas e interrogativas. Para negar com will, basta adicionar o not na frente dele. Vejam. I will not do my homework. Não farei meu dever de casa. Não digam isso, hein? I won't do my homework. É a mesma coisa, porém contraída. Agora perguntas. Will you do your homework now? Fará seu dever de casa agora? Para perguntas, basta mudar a ordem das palavras. O will vem antes do sujeito you, neste caso. Vejamos como negar e perguntar com o be plus going to. I am not going to the party. Eu não vou à festa. Apenas adicione not entre o verbo to be, am, neste caso, e going. Para perguntas, também ocorre a mesma mudança na ordem das palavras. Are you going to travel next week? Você vai viajar semana que vem? Percebam que o verbo to be troca de lugar com o sujeito. Are you, em vez de you are. Que tal praticar um pouco? Respondam as seguintes perguntas. Já comprei as passagens, as malas estão prontas e o voo está agendado. Como digo, viajarei semana que vem. I'll travel next week ou I am going to travel next week. É uma situação informal. Tempo.
travel next week. Lembra? Para falar de algo planejado, o be plus going to é usado e não o will. Poderíamos dizer isso de outras maneiras, como vimos antes. Mas agora estamos tratando da diferença dessas duas estruturas, ok? Outra pergunta. Qual das três é um exemplo de futuro não planejado? I'm going to school tomorrow morning. Vou à escola amanhã de manhã. We are leaving now. Estamos saindo agora. Ou, ok, I'll meet you tomorrow. Certo, encontro você amanhã. Time. Exato. Ok, I'll meet you tomorrow. Certo, encontro você amanhã. O will é a palavra-chave aqui. Vejam que esta é a forma contraída. Bom, essas foram as principais diferenças entre os dois principais modos de falar do futuro. Gostaria de propor algo a você. Você tem planos para o fim de semana ou para a semana que vem? Formule uma frase usando be plus going to e outra sobre algo que decidiram sem planos usando will. E compartilhe nas redes sociais com a hashtag Dever em Casa na TV. Vamos recapitular o que vimos hoje. Aprendemos 4 formas de falar sobre o futuro. Foram elas: presente simples, quando falamos de um evento programado; presente contínuo, quando falamos de um futuro próximo; e as duas principais formas: will, sobre um futuro sem planejamento, um futuro provável ou incerto; e por último, be plus going to, que é para falar de um evento planejado, algo que temos evidências que ocorrerá. Foi isso. Por favor, registrem suas presenças por meio do QR Code na tela. Fico por aqui e lembrem-se sempre, mesmo distantes, estamos juntos.